Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Homem encontrado morto dentro de fábrica. Mistério da morte do operador de máquinas Ailson Severo Souza, de 23 anos. O jovem foi encontrado morto na noite desta terça-feira na fábrica onde trabalhava, no bairro Tancredo Neves. Fetos são encontrados em potes de vidro num galpão abandonado. Os fetos estavam dentro dessa caixa, dentro de vidros, acondicionados em vidros, aparentemente alguns deles com líquido, provavelmente formol, e estavam todos dentro dessa caixa. Pacientes da Fundação Secom denunciam a falta de medicamentos na unidade. Não temos outra opção a não ser comprar o medicamento. Homem embriagado provoca acidente em posto de combustíveis. O impacto da batida gerou uma explosão no local. E ainda, prédio condenado pela Defesa Civil no centro de Manaus põe em risco a vida de moradores. E no quadro Mais Saúde, a gente fala sobre o diagnóstico e tratamento da psoríase. Os equipamentos chegaram na Fundação Alfredo da Mata no início deste ano e muitos pacientes já estão em tratamento utilizando esta terapia. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos e você pode interagir conosco. Manda para cá sua mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp 9225-8767. Sua interação também pode ser feita conosco através da nossa página no Facebook, Manhã no Ar. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a gente começa essa edição falando de um industriário que foi encontrado morto na fábrica onde trabalhava no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Ele estava no emprego há 6 meses e foi encontrado pela gerente da empresa. Já era quase 7 horas da noite quando o crime aconteceu. De acordo com informações da família, a polícia, o Jameson Almeida dos Santos, de 30 anos, teria sido visto bebendo em um bar horas antes do crime, com outros 2 amigos. Um bar que ficaria num beco, aqui no bairro Vila da Prata. Eles ficaram lá por um período, conversando, consumindo bebida alcoólica e em determinado momento decidiram que era hora de ir embora. Quando caminhavam no beco, em direção à casa deles, o Jameson então teria discutido com um dos amigos, que o esfaqueou. Foram 3 golpes, de acordo com informações da perícia, da Polícia Civil. Foram 3 golpes e o Jameson morreu ali mesmo no local. A família acredita que tudo foi uma emboscada para ele e informou ainda à polícia que o Jameson era usuário de drogas, mas nunca havia sido preso. Agora o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Na verdade, o caso que você acompanhou foi um outro. Agora sim, a gente vai exibir a reportagem do industriário que foi encontrado morto dentro da fábrica em que trabalhava. Mistério da morte do operador de máquinas Ailson Severo Souza, de 23 anos. O jovem foi encontrado morto na noite desta terça-feira na fábrica onde trabalhava, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Segundo os familiares da vítima, Ailson estava trabalhando na empresa há pouco mais de 6 meses. Portanto, queria mostrar serviço ao chefe. Então, decidiu ir fazer hora extra na fábrica. Ailson não sabia, mas na verdade, estava indo ter um encontro com a morte. E assim ele fez. No mesmo horário, quem também trabalharia com ele seria outro funcionário. E assim Ailson foi para a fábrica. Mas chegando lá, alguma coisa aconteceu. A gerente da fábrica viu pela câmera de segurança que Ailson estava deitado no chão.
Estranhando a situação, a gerente foi até o local e encontrou Railson, ainda sem a farda de trabalho, morto. No corpo da vítima foram encontrados diversos hematomas. A maioria dos vizinhos da fábrica de plástico na Rua Margarida só ficou sabendo do fato no outro dia, como conta esse morador. Sobre esses que a pessoa falaram assim, tá, entendeu? Você conhecia ele, o rapaz de vista? Não conhecia. A gente não tem assim contato com eles. A equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros já trabalha para descobrir a identidade do assassino e a motivação do crime. E um casal furtou uma residência no núcleo 15 do bairro Cidade Nova. Mas quando eles estavam saindo, foram filmados por um dos vizinhos, que acionou a polícia. Tudo aconteceu às 2h30 da tarde, quando uma mulher e um homem foram flagrados por vizinhos furtando essa casa que estava sem ninguém no momento desse roubo. Segundo informações, eles, os dois, chegaram aqui e fizeram como muitas pessoas que pedem nas ruas fazem. Bateram e quando eles perceberam que não tinha ninguém ali, foi a hora deles agirem. Eles arrombaram esse portão, entraram por aqui e foram lá para trás, também arrombaram o outro portão, entraram na casa e lá furtaram vários objetos, além de uma quantia de R$300. Entre esses objetos, além de uma bicicleta, uma botija de gás, outras roupas e alguns objetos como bolsas e outras sacolas também foram levados. Agora, olha só a história. Quando os dois suspeitos estavam saindo por aqui, um foi flagrado pelo vizinho saindo com a bicicleta da mulher que mora aqui e também a botija de gás. Ele saiu para o lado direito. Já a mulher, que também foi vista saindo daqui, ela já saiu pelo outro lado e o vizinho foi atrás. Ele gravou um vídeo abordando essa suspeita e afirmando que realmente ela tinha roubado as coisas da vizinha. Acho que vocês deixaram a porta aberta lá. Eu? Não fui de lá, não. Não, né? Eu acho que vocês estão roubando. Não. Eu mesmo não. Tava trabalhando. Estavam saindo da casa da minha vizinha com um monte de coisa. Outro cara saiu de bicicleta, deixaram tudo aberto. Deixaram tudo aberto. É, essa e o cara de bicicleta. Saiu na bicicleta correndo. Eu acho, ela saiu da casa da minha vizinha. Saíram, deixaram a porta toda aberta. Não é normal. E apesar de terem seguido caminhos diferentes, o vizinho conseguiu alcançar o comparsa dela, que também foi filmado. A viatura tá com ela bem ali, pô. Quem? A viatura. Quem? Com a menina que tu tava saindo lá da frente da casa da mulher lá. Depois desse ato, a polícia militar foi acionada, os PMs da 6ª Companhia Interativa Comunitária viram que ela estava muito nervosa, levaram ela para a delegacia e a moça acabou admitindo que tinha roubado. Agora, olha só, ela não tinha apenas uma passagem pela polícia, não. Eram pelo menos 3 roubos registrados que ela já cometeu no sistema da segurança pública. Ou seja, ela já tinha ficha na polícia, já era bastante conhecida por fazer esse tipo de ação. Chegar na casa, ver que não tem ninguém e depois atacar. Os moradores aqui já estão espertos, já colocaram um sistema de segurança com pessoas, com agentes de segurança que ficam pelas ruas. Mas isso ainda não é suficiente. Eles já são acostumados a fazer esse tipo de furto, né? Então a pessoa está andando na rua, com certeza bate de casa em casa para fazer pedido de alimento, de roupa usada. Então quem atende essas pessoas não vai identificar isso aí como ladrões, né? Vai pensar que a pessoa é necessitada. A Justiça de Manaus espera que a gente pegue isso, né? E eles continuem presos. Continue preso, exatamente. Porque aqui no 15, se ela aparecer ele, a cara dele está sendo passada para todo mundo. Todo mundo está espalhando, entendeu? Espero que peguem, olha. E fique muito tempo na penitenciária, de preferência. Um vizinho desse é bom, hein? E foi fundamental a filmagem dele para que a polícia pudesse colocar as mãos nessa mulher.
Agora, gente, é muito importante você ter cuidado no momento de fazer uma situação dessa, né? No momento de filmar um suspeito. Imagina que a mulher ou que o rapaz estivessem armados ou que fossem, de alguma forma, agressivos, né? O pior poderia ter acontecido com esse rapaz. Então, muito cuidado. Acione a polícia, mas esse trabalho de ir atrás, de afrontar ou de abordar o bandido é da polícia. Então, muito cuidado. O comparsa dela continua foragido e se você tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro dele, entra em contato com a polícia pelos números 181 ou 190. E 2 mulheres foram presas com 10 quilos de maconha tipo skunk no aeroporto Eduardo Gomes, enquanto tentavam embarcar para São Paulo. Confira. De acordo com informações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, as 2 jovens, uma de 24 e outra de 26 anos, tinham como destino final a cidade de Guarulhos, em São Paulo, onde a droga seria entregue. Elas informaram à polícia que iam receber R$ 2.500 para fazer o transporte da droga. Elas foram presas no momento em que tentavam embarcar num voo comercial, levando 10 quilos de maconha do tipo skunk. E um homem foi preso com 9 celulares e um punho de rede com mais de 20 metros de comprimento. A polícia acredita que ele entregaria esses objetos a um traficante que está preso no Instituto Penal Antônio Trindade. 1h20 da tarde, horário de troca do turno de policiais. A 18ª Companhia Interativa Comunitária estava trazendo um PM para cobrir o outro. Quando entraram aqui na unidade do quilômetro 8, na BR-174, para ir até o Instituto Penal Antônio Trindade, que é a primeira entrada, bem próximo aqui mesmo da margem, eles encontraram o Gelson Freitas, de 23 anos, e mais um outro rapaz. Só que esse suspeito aí conseguiu fugir. O Gelson nem teve tanta essa sorte não. Ele foi pego pela PM e depois de uma abordagem, os policiais encontraram dentro da mochila dele 9 celulares de marcas diferentes e também 2 carregadores, além de esponja e um punho de rede de mais de 20 metros. Como o Gelson estava bem próximo ao IPAT, que é a primeira prisão que fica bem próxima mesmo aqui à entrada dos complexos penitenciários, foi que eles desconfiaram de como ele teria entrado com todo esse material, já que aqui do outro lado tem a guarda da Força Nacional, onde todos os policiais revistam os materiais durante as visitas ou qualquer outro tipo de visita que não esteja sido marcada e, claro, tem esse procedimento de segurança, mas, de acordo com o próprio suspeito, isso não foi realizado e ele conseguiu entrar com a mochila pela porta da frente. De acordo com o suspeito, esses celulares eram para um traficante, mas ele não especificou o nome. O suspeito foi levado para a delegacia, o 20º Distrito Integrado de Polícia, e deve responder por receptação e também ajuda a prisioneiros, no caso internos do sistema de segurança pública. Em nota, a SEAP informa que o homem que foi preso teria passado pela guarda da PM porque ele cumpre pena no regime semiaberto e entra e sai do sistema prisional todos os dias. Nossa produção perguntou sobre como é feita a revista desses detentos. A assessoria informa que eles passam por um detector de metais e que a guarda deve vistoriar as mochilas. E um homem foi encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro da própria casa, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Vamos ver. A vítima foi identificada como José Passos de Menezes, de 59 anos. Ela foi encontrada morta exatamente nesta casa, onde morava sozinho, aqui na Avenida das Oliveiras, no bairro Novo Israel, zona norte da capital. Segundo os familiares, desde ontem, que eles vêm tentando entrar em contato com o José através de ligações telefônicas, mas nenhuma das ligações foram atendidas. Estranhando a situação, os familiares então chegaram aqui na casa por volta das 9 horas da manhã e acabaram tendo uma triste surpresa, porque o José estava morto. O corpo estava estirado no chão, já em decomposição. A
família acredita que alguém matou José. Inclusive, que o suspeito teria entrado pela caixa do ar-condicionado. Os policiais militares da 18ª SICOM foram acionados, aqui isolaram o local até a chegada do IML e constatou que a causa da morte foi provocada por uma perfuração de arma branca. Aqui os familiares, que cada conhecido, cada familiar que vai ficando sabendo da notícia, estão chegando aqui até a casa do seu José e, logicamente, estão lamentando o fato. Eu conversei agora há pouco com o cunhado da vítima, que disse que estranhou a situação porque o José não atendia mais as ligações. Ela ligou para ele segunda-feira, terça-feira à noite e nesses dias depois, segunda noite e terça, não respondeu mais. Aí pronto. Acabou, mano. Tinha falado com ele, né? Ele falou, vou para casa, né? Como é que ele... Cara, vou dormir, só isso. Tá, mano? À noite. Aí passou terça, ela ligou para ele, nada. Aí fui encontrado já morto. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e quer saber quem matou José. Agora, olha só essa situação que aconteceu na Zona Norte. Depois de uma denúncia anônima, 5 homens, entre eles 2 policiais, foram presos suspeitos de transportar drogas no bairro Cidade de Deus. A polícia apreendeu 15 quilos de maconha do tipo skunk. Primeiras horas da manhã de terça-feira, os policiais militares da Força Tática estavam realizando um patrulhamento aqui pelo bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Foi então que eles receberam um chamado de que 3 carros estavam transportando drogas aqui mesmo no bairro. Foi então que a polícia chegou até um posto de combustíveis, onde encontrou os 3 veículos. No primeiro, um táxi, tinha o Emerson Menezes, de 21 anos. Com ele, foi encontrado 15 quilos de entorpecentes. Outros 2 carros também foram apreendidos. O segundo carro era de um outro suspeito identificado como Francisco Seixas Pinheiro, de 37 anos. Já o terceiro era um Siena de cor cinza, em posse do Neumar Ribeiro Marques, de 42 anos. Além da maconha, uma arma também foi apreendida pela polícia. Todo o material foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Nova Cidade. Já os suspeitos devem responder, além do tráfico de drogas, também por porte ilegal de arma de fogo. Os 2 policiais militares presos não foram apresentados na reportagem, mas foram identificados como o cabo Francisco Alterli Marques Chaves e o sargento Léo André Guimarães de Oliveira. Eles são lotados no Batalhão de Trânsito. O comandante-geral da PM, Coronel Davi Brandão, informa que o cabo e o sargento estão presos no núcleo prisional da PM. Foram instaurados um inquérito pela Polícia Civil e também um procedimento administrativo pela Diretoria de Justiça e Disciplina. E 7 fetos foram encontrados em potes de vidro, abandonados em galpão, que fica lá na zona centro-oeste da cidade. A polícia chegou ao local depois de denúncia anônima. Vamos ver. De acordo com informações da polícia, por volta de 10 horas da manhã, a central recebeu uma denúncia. Se tratava de um homem. E essa denúncia partiu de um orelhão que fica aqui próximo da região. Nós estamos no bairro da Alvorada, bem próximo a Dagmar Feitosa, num galpão que está abandonado. E aí, às 10 horas da manhã, a polícia então recebe essa denúncia que falava sobre o abandono de fetos neste galpão. Esse lugar já foi usado pela SEDUC, a gente encontra inclusive aqui algumas coisas ainda, ó, de quando era usado. Aqui a gente tem um painel da SEDUC, inclusive este local, há mais ou menos um ano atrás, pegou fogo e a gente ainda consegue ver várias marcas aqui. Os fetos estavam, vou pedir para o nosso cinegrafista, agora Pedro Bala, chegar aqui perto para a gente. Os fetos estavam dentro dessa caixa, dentro de vidros, acondicionados em vidros, aparentemente alguns deles com líquido, provavelmente formol, e estavam todos dentro dessa caixa. Logo que recebeu a denúncia, a polícia veio até aqui, a polícia militar, policiais da 10ª SICOM chegaram aqui para fazer a guarda então do local. O 10º DIP também esteve aqui com a delegada plantonista
para buscar informações. O fato é que o que nos chama a atenção aqui nesse lugar é que desde que pegou fogo, há mais ou menos um ano atrás, o local está bem abandonado, inclusive, segundo informações, coisas que a gente conseguiu apurar aqui pela região, nem o vigia mais vem para cá. Porém, a gente consegue notar que existem pessoas que provavelmente moram aqui. Um dos indícios é que essa área aqui onde nós estamos está bem limpa. A gente vê que é um local que constantemente é limpo, varrido, diferente dessa área aqui do lado, que a gente vê muito entulho. A polícia acredita, inclusive, que pode ter sido a pessoa que provavelmente mora e limpa esse local que encontrou, então, na manhã de hoje, os fetos que estavam aqui dentro desta caixa. Depois de um amplo trabalho da perícia, que fez uma varredura aqui em toda a área e também observou, um a um, os frascos onde os fetos estavam armazenados, acondicionados. Eles são de diferentes idades gestacionais. A polícia acredita que aqui haviam fetos entre 4 e 7 meses. Porém, a polícia ainda não sabe a origem desses fetos e é nisso que eles devem trabalhar agora. A gente precisa identificar a origem, né? Porque pode ser objeto fruto de aborto, mas pode ser que não seja também. Tem um abandonado aqui e a gente precisa identificar os responsáveis pelo abandono desses materiais aqui, porque não é o adequado abandonar os fetos num prédio abandonado. Assim. Olhando daqui de cima, a gente tem uma outra visão aqui do galpão. A gente percebe muito mato, ali ainda, né, uma casinha, uma espécie de guarita ali também abandonada. E apesar de ser um local murado, a gente percebe que fica muito vulnerável. Apesar da polícia ainda não saber a origem, se de clínica clandestina de aborto ou se de hospitais, maternidades, enfim, aqui próximo do local, o fato é que a história é chocante. 7 fetos encontrados neste galpão. E na madrugada, um homem causou um incêndio num posto de gasolina depois de bater em uma das bombas de abastecimento. O repórter Danilo Alves tem as informações desse caso. Olá, Danilo, bom dia. Como aconteceu esse acidente? O condutor do veículo perdeu o controle da direção, foi isso? Bom dia, Wilson. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Mais ou menos isso. Aconteceu por volta das 2h30 da manhã. Este aqui é o veículo que o Leandro Vasco de Souza, de 35 anos, estava no momento em que perdeu o controle do veículo depois que saiu aqui da loja de conveniência que fica no posto de combustíveis entre as avenidas Maceió e João Valério. Ele estava aqui no posto de combustíveis na loja quando deu ré no veículo. Nesse exato momento, ele bateu nessa parte aqui da estrutura das vigas e em seguida quase, ali causou um incêndio maior, porque apenas uma bomba de combustíveis foi atingida, acabou explodindo, houve um incêndio durante a madrugada desta quinta-feira. Imagens feitas por celulares de pessoas que ficaram assustadas, moradores aqui próximos, puderam ser vistos nas redes sociais. Também muitos mandaram aqui para a equipe de reportagem relatando o que foi que aconteceu. Muitas pessoas realmente ficaram bastante assustadas, porque esse aqui é um posto bastante famoso, porque é um ponto mesmo de encontro de pessoas, é um posto que dá referência para outros locais, então todo mundo sabe aonde fica isso aqui. Então justamente chamou essa atenção e a polícia militar, no momento em que o rapaz, o Leandro, bateu nas vigas aqui do posto, uma viatura da 16ª Companhia Interativa Comunitária estava passando e presenciou esse acidente. Logo em seguida, o Leandro foi levado pelos policiais. Não se sabe se com ferimentos ou não, já que não teve nenhuma entrada dele no hospital. Provavelmente a resposta é não, mas ele foi levado. A informação que a gente sabe é que ele foi conduzido para o 12º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da cidade.
E lá ele prestou um depoimento preliminar e encontra-se detido. Hoje o advogado dele já deve participar de uma audiência junto com o réu e também as outras pessoas que viram isso, como as pessoas que trabalham aqui no posto. Muitos, mas muitos frentistas e também operadores de caixa estavam aqui, ficaram bastante assustados. Agora, Wilson, presta bastante atenção, imagina se esse rapaz causa um incêndio ainda maior. Quantas vítimas, quantas vidas ele não iria levar, principalmente das pessoas que estavam trabalhando aqui. Então, por isso que todos aqui estão se considerando abençoados, porque se fosse alguma coisa mais grave, todos, infelizmente, não estariam aqui para contar a história. Agora o veículo está sendo removido, o veículo aqui é esse modelo que é uma picape, modelo em que o Leandro estava, o Leandro continua da delegacia. E logo mais, o delegado responsável deve dar mais informações sobre como é que vai ser o futuro desse suspeito. Aqui atrás, agora a reconstrução, né? As pessoas aqui que trabalham no posto, tanto o proprietário também que está aqui ajudando no caixa para tentar reconstruir o que foi perdido, e o prejuízo deve ser arcado pela pessoa que causou, no caso, o Leandro. Mas tudo isso vai ser apurado pela polícia e decidido, no caso, a justiça. Agora o Leandro aguarda essa decisão para saber se ele vai responder o processo dele em liberdade ou se não vai para a cadeia. Agora, uma irresponsabilidade, porque o que se sabe e relatado pelas próprias pessoas que trabalham aqui é que o Leandro estava sob efeito de bebida alcoólica. Pois é, resultado dá nisso, né? Pois é, esse é um tipo de crime que deveria ser punido com muito rigor. A carteira dele já era para estar cassada, o Detran já era para ter sido acionado, já era para ter tirado a carteira desse cidadão. Graças a Deus que ninguém ficou ferido nessa situação, mas poderia estar abastecendo ali alguém, né? Coisas piores poderiam ter acontecido. Olha só, uma picape, um carro grande, e provavelmente ele deve ter dado uma ré, como diz o caboclo, deu uma ré de 1000, né? Foi em alta velocidade. Para provocar um acidente desse daí, ainda bem que hoje essas bombas de combustíveis elas têm dispositivos de segurança. Então, no momento em que o veículo bate ou algum outro objeto e compromete ali a segurança da bomba, automaticamente ela trava embaixo, né? Onde dá acesso aos poços onde estão os combustíveis, né? Graças a Deus. Mas coisas piores poderiam ter acontecido, né? De acordo com testemunhas, o cara estava sob efeito de bebida alcoólica, né? Estava muito loucão e aí praticou esse acidente. Aí foi perda total, a gente não sabe também se o veículo é dele. Eu acho muito difícil de o veículo ter sido dele. Eu acho muito difícil dele ter trabalhado tanto para fazer um negócio desse daí, um estrago desse, né? Na maioria das vezes o veículo é do pai, é de um parente, né? Mas enfim, está preso, está detido e tem que ter a devida atenção das autoridades e a justiça tem que punir exemplarmente. Atenção, Detran, tem que caçar imediatamente a carteira desse motorista. Não tem como ele estar nas ruas dirigindo. Muito obrigado, Danilo. E agora a gente muda de assunto. Moradores da M352, que liga Manacapuru a Novo Airão, reclamam da poluição de Uigarapé. Eles alegam que a poluição ocasionada por conta da despesca de um viveiro de pirarucu que pertence a um deputado estadual. Eles pedem uma solução das autoridades porque o Uigarapé corta balneários ao longo da estrada. Feriado, imagina que você quer tomar um banho de igarapé nas proximidades do município de Manacapuru. Aqui na rodovia AM352 existem vários balneários que oferecem esta opção de lazer para você e sua família. O grande problema é que esses empreendimentos, esses balneários, estão sofrendo por conta dessa situação aqui. A despesca e o rompimento de barragens desse local, que é um viveiro de pirarucu, deixou a água desses locais, dos balneários, totalmente poluídas, com uma cor diferente e também com um mau cheiro. Por conta disso, os proprietários desses locais, dos balneários ao longo da M352, estão reclamando e pedem uma providência. É toda uma série de irregularidades que vem acontecendo nesse local. Com o rompimento de algumas barragens, que isso vem em efeito dominó, nós tivemos o turvamento das águas.
E depois com a despesca, todo aquele acervo de bactérias, de coisas que tem no fundo do lago dele, lá dessa represa, está indo para os igarapés, que são igarapés de água limpa, onde as pessoas se banham, nos finais de semana as famílias se reúnem. É que nós queremos providências, porque nós estamos sofrendo, além de sofrermos o prejuízo aqui no começo, você tem que imaginar quem está mais abaixo. Principalmente o nosso querido Miriti. A nascente do Igarapé é exatamente neste ponto aqui da rodovia da AM352. Ela atravessa a pista e aqui nós conseguimos perceber que a qualidade da água ainda é boa. Porém, quando chega neste local, dentro do viveiro, nós conseguimos perceber que a qualidade da água já é diferente. É triste e doloroso ver uma situação que se encontra hoje à cabeceira do Miriti. E onde tinha águas potáveis, que se tinha hoje é um mar de lama e de dejetos. Tudo promovido através dessas barragens que se romperam. A falta de um cuidado de responsabilidade dos próprios proprietários. De acordo com moradores do local, o viveiro em questão seria de propriedade do deputado Orlando Cidade. As ordens que vêm para eles é do deputado, né? Então eles só cumprem a ordem do deputado. Não adiantou a gente chegar com boas maneiras, tentando uma solução, tentando um entendimento, porque eles não iam atender, a não ser com ordem do deputado. A maior preocupação dos moradores é que toda essa poluição venha parar aqui no Rio Miriti, já que ele é abastecido por esses igarapés que ficam ao longo da AM352. E o Miriti é responsável por abastecer cerca de 60% da população do município de Manacapuru. Enquanto uma solução não chega, os moradores e também proprietários dos balneários amargam prejuízos. Miriti, antigamente, eu fui criada lá, era uma água limpíssima, com bastante peixes e água potável, que se bebia aquela água. Hoje não há condição, porque nem água tem, pela água está toda represada. Enquanto nós gravávamos a reportagem com os moradores, nós fomos abordados pelo deputado Orlando Cidade e outras duas pessoas que tentaram impedir a gravação. Inclusive, o próprio deputado tentou tomar da mão da nossa cinegrafista a câmera, impedindo que ela filmasse. Não bote a mão na minha câmera. Não, mas eu pedi para você não gravar. O deputado alegou ainda que é perseguido pelo grupo A Crítica e que não é a primeira vez que os veículos denunciam seus empreendimentos. Eu vou me defender. Se fechar, se a crítica fechar mais esse empreendimento... A gente não tem poder para fechar, né? Não tem, mas com denúncias fortes como vocês fazem, a imprensa fecha tudo, rapaz. Não tem como fechar. Porra, a imprensa eu tô canso de falar, que fecha tudo. Após a confusão, o deputado Orlando Cidade orientou um funcionário da cooperativa a nos dar entrevista. Como vocês podem ver, em função de dois grandes vendavais que deram em Manacapuru nos últimos 15 dias, inclusive domingo, ocasionou o rompimento do muro, da barragem. A barragem não foi isso, João. A barragem não foi o caminhão que caiu, cara? Em função do caminhão que caiu na barragem, tivemos que fazer o rompimento da barragem. Por isso, ocasionou essa situação com os igarapés. O deputado Orlando Cidade não quis gravar entrevista, porém disse que é apenas um investidor da cooperativa. E foram mais de 4 anos de obras, mas finalmente a Praça da Matriz, no Centro Histórico de Manaus, foi entregue. Ficou bonita, mas agora a população torce para que o mesmo cuidado seja dedicado o mesmo cuidado que foi dedicado à praça se estenda a outros espaços públicos. Em alguns trechos, por exemplo, o que se vê é o completo abandono. Na Praça da Matriz, cada detalhe tem de estar perfeito. Tão bonito que parece destoar do restante do centro. O terminal da Matriz até recebeu pintura nova, revitalização do jardim e lâmpadas. Uma mini reforma aguardada há bastante tempo. Tá mais ajeitadinho. Quanto tempo fazia que o pessoal não ajeitava aqui? E sabe Deus, mais de 8, eu achando. Mas um olhar mais atento mostra que os problemas estão ali. A Praça Adalberto Vale, no início da Floriano Peixoto, segue interditada. Do lado de dentro, o que se percebe é que a obra praticamente não começou. Do lado de fora, comerciantes reclamam da queda de até 30% nas vendas e o aumento dos roubos.
As pessoas têm medo de passar por aqui porque geralmente tem arrastão. Já vai fazer 2 anos, 2 anos e meio. A gente não vê a hora de abrir essa praça logo, porque não tem condições de ficar assim, entendeu? A poucos metros dali, a Praça Tenreiro Aranha, famoso ponto de venda de artesanato, também aguarda a inauguração. A obra custou 2 milhões de reais. Teve início em agosto de 2015 e deveria ser entregue em janeiro do ano passado. Quem trabalha no entorno já cansou de esperar. Rapaz, essa macaxeira, no dito popular, ela está ensoada, não cozinha não. A questão de limpeza mesmo, limpeza, né? Que suja muito, as pessoas fazem sujeira do outro lado disso aí, a gente aqui suporta porque é o jeito, pode fazer muita coisa. Então faz tudo nas... Bom, se a Praça da Matriz levou 4 anos, né, para ser entregue, imagina quantos anos não serão necessários para que os outros espaços sejam revitalizados. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber sobre a situação dessas praças e informou que a Praça Tenreiro Aranha deve ser reaberta nos próximos dias, mas somente a área de passeios. Ou seja, os artesãos ainda não podem ficar no local. Já a Praça Adalberto Vale, que como vimos na reportagem ainda não tem nenhum sinal de obra em andamento, a Prefeitura garantiu que o local vai ser entregue até março do ano que vem. E agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente mostra um prédio irregular. Esse prédio é lá no centro de Manaus e é uma bomba relógio. Pode desabar a qualquer momento. E tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A Fundação de Vigilância em Saúde emite um alerta. Com a chegada do período chuvoso, é preciso intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. É um instante só.